minha mesa de encerramento, eu queria convidar, então, André Luiz Campos, diretor do Departamento de Apoio ao Conselho Nacional de Mudança do Clima e ao Comitê Interministerial sobre o Clima da Secretaria Nacional de Mudança do Clima do MMA, por favor. Obrigada, André. Jorge Cajazeira, Relações Internacionais da BNT. Obrigada, Jorge. E a Renata Pereira, gerente executiva de conformidade da Petrobras. Eles gostam dessa música. Por favor, por favor. Bom, o processo não é recente, né, da transição energética. O processo está em curso, ele é diferenciado em todos aqueles que a gente já viveu. E, nos últimos anos, tem reforçado aí essa percepção que mostra que esse processo não é só limpar a matriz energética, não é só sobre isso que a gente está falando, né? A gente tem que adotar hábitos mais sustentáveis, a gente está falando de gerenciamento pelo lado da demanda, são desdobramentos que afetam aí a sociedade sob diferentes óticas e lançar a luz para o mundo dos negócios, como a gente comentou, como o professor Maurício também comentou. Eu queria encerrar hoje o ISD Energy Forum com a certeza que essa primeira edição foi a de muitas que ainda estão por vir. A realização desse evento reforça o compromisso assumido pelo IBP em busca de um futuro mais sustentável para abranger diversos outros aspectos. Além de reforçar o compromisso com o futuro, o evento também mostrou que a indústria de óleo e gás caminha lado a lado com a indústria de baixo carbono, e é verdade que somos aliadas no processo de transição. O papel que essa indústria desempenha hoje na transição é estratégico, como o professor Maurício comentou, e está passando, né? E a gente precisa aí enfrentar a minimização dos impactos climáticos pela promoção da diversidade, as necessidades de desenvolvimento tecnológico, priorizando a implementação de práticas de governança pautadas pela ética e pela transparência. Nós, no IBP, entendemos que a articulação dos diferentes agentes desse ecossistema é fundamental para o alcance desses objetivos, e toda a nossa equipe se empenhou de criar, nos últimos 3 dias, esse espaço de integração de experiências e troca de insights e conexões com o poder público, com o mercado privado e com os agentes do terceiro setor. Nos últimos dias, a gente explorou os princípios fundamentais que impulsionam a agenda ESG. Aprofundamos a importância da sustentabilidade ambiental, reconhecemos essa necessidade urgente de proteger os mais vulneráveis, mitigar os efeitos das mudanças climáticas e aprofundamos também temas como responsabilidade social e reconhecemos a importância de fomentar sociedades mais inclusivas, respeitando os direitos humanos, promovendo a diversidade e a igualdade. Nos últimos dias, também, a gente teve a oportunidade de ouvir especialistas acerca do poder transformador da agenda ESG. A gente viu exemplos inspiradores de empresas, investidores, agentes do terceiro setor, indivíduos, entidades que vêm mobilizando essa agenda de forma crescente nos princípios ESG, com um compromisso genuíno para um futuro mais sustentável. Está mais que claro que a agenda ESG não é só uma tendência passageira, é mais do que isso, é um progresso dessa agenda que não vai ser alcançado de forma isolada, é um compromisso que deve ser compartilhado por todos. Para encerrar esse evento, eu espero ter conseguido instigar a implementação dos aprendizados, dos insights aqui para todos, né, nessa respectiva, nas respectivas influências nas esferas de cada um de vocês. Seja você um CEO, seja um investidor, seja um formulador de política pública, seja um indivíduo, todo mundo tem o seu papel quando a gente fala de ESG. Trabalhando juntos, a gente pode criar aí um mundo desenvolvido de forma com mais desenvolvimento econômico, sustentabilidade, bem-estar social e todos juntos como parte de um todo. Eu quero passar, então, a palavra agora para fazer o nosso encerramento. Eu queria começar com o André. André, por favor, a palavra está com você. Alô?
Bom, obrigado, Fernanda. Fazer uma palestra de encerramento depois do Tomalskin é um pouco difícil, né? Muito difícil. E parabenizar o senhor pela excelente palestra. Eu acho que começo pelo que você comentou sobre a transição, sobre o papel do setor de petróleo. Eu acho que esse é um debate quente hoje na sociedade. A gente está percebendo, está acompanhando tudo que aconteceu nas últimas semanas. E eu acho que o mais importante é fazer uma construção dialogada. A gente não vai conseguir... a política de clima é um pouco... Comentava com alguns colegas antes, qual é a nossa missão lá no Ministério do Meio Ambiente, particularmente a minha missão como secretário executivo do Comitê Interministerial de Clima, que o senhor, inclusive, já participou outrora, né? A gente tem uma missão de, primeiro, revisar a meta brasileira da NDC para 2030 e já colocar uma meta indicativa para 2035, lembrando que hoje essa meta é 1,3 gigatonelada, e a ideia é que a gente tenha um pouco mais de ambição, mas isso a gente precisa fazer baseado em ciência, baseado em modelagem, em cenários, um pouco do que o Tomalskin colocou para o setor de petróleo e gás, mas isso se expande para outros setores também. E, feito isso, definido uma meta global para a economia brasileira, para o país como um todo, a gente vai precisar fazer uma negociação política, não uma negociação técnica, com os diferentes setores. Só isso que a gente precisa fazer lá, ou seja, como é que a gente vai desmembrar 1,3, 1,2 gigatoneladas pelo setor de energia, pela agricultura, pelo desmatamento, uso do solo, que é muito importante, cresceu nos anos recentes, e isso onera um pouco também a nossa missão para chegar em 1,3. Mas, resumindo, para não me estender, acho que a gente vai ter oportunidade depois de falar mais um pouco, Fernanda, mas eu acho que governança vai ser construída no diálogo, principalmente uma governança que é multissetorial, como a governança climática, que entra em todas essas pautas que vocês comentaram aqui, social, a própria governança, o ambiental. E eu acho que eu gostaria de parabenizar mais uma vez você e ao IBP por ter conseguido reunir pessoas de diferentes escopos, diferentes matizes, diferentes visões, inclusive dentro do setor de energia, para começar a fazer esse debate. Eu espero que esse fórum é o primeiro, não é isso? Esse é o primeiro. Então, que continue no próximo ano e que o Ministério do Meio Ambiente seja convidado novamente, talvez com boas notícias. A gente acabou de aprovar o decreto do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, no último dia 5 de junho. Então, agora o nosso trabalho vai começar de chamar os setores, discutir com os setores, a nível de ministro, antes de mais nada, para que a gente possa saber qual vai ser a meta de cada setor e aí sim a gente fazer uma construção de planos setoriais, metas e traçar um cenário de médio prazo. Eu acho que foi no painel anterior que se falou da relação entre o longo prazo e curto prazo. Converso sempre com o professor Roberto Scheffer também sobre isso, e a gente não vai chegar no longo prazo se a gente não pensar no curto prazo, se a gente não conectar os diferentes blocos, diferentes deadlines para a NDC 2025, 2030, 2035, até chegar em 2050. Então, o nosso trabalho lá vai ser esse. Espero que no próximo ESG, na próxima conferência do IBP, a gente já tenha algumas informações mais definidas no próximo ano para passar para vocês. Oxalá a gente tenha, né? Vou te cobrar, André, já marquei seu nome aqui. Obrigada. Vou passar a palavra para a Renata. Renata, por favor, me ajuda a fechar o evento. Obrigada, Fernanda. Uma honra estar aqui, uma responsabilidade depois de 3 dias de debates tão intensos, né? Saio daqui inspirada e pensando aí nos desafios que a gente tem pela frente para poder colocar essa agenda de pé, né? Acho que o ISD ele veio para ficar de fato. Eu acho que esse evento mostra, né, isso, e ele vem também para fazer com que a gente repense, né, a nossa forma de fazer negócio, de conduzir as nossas operações. Eu enxergo o ISD como um pilar fundamental para a perenidade das ações. Eu acho que isso, se não for isso, a gente está colocando em risco a sustentabilidade do mundo, né, em que a gente vive, do nosso planeta. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito nessa vertente. E a governança, por sua vez, eu acho que ela vem justamente para conectar todas essas peças, né? Então, num ambiente de tanta incerteza, de negócios novos, né? O Tomalskin estava falando de transição energética, mudança, a gente está falando de carros elétricos. Quando que a gente pensou nisso, né? Estava lembrando na época dos desenhos lá dos Flintstones, dos Jetsons, né, que voavam, a gente ficava pensando nisso. Hoje a gente fala já desse novo tipo de tecnologia. Eu acho que a governança faz para que a gente pense também em
como que eu faço para tomar uma decisão dentro desse novo ambiente, né? Os indicadores que eu tenho hoje servem à empresa a esse propósito? Talvez não. Né? Se eu for pensar em orçamento, como é que eu vou comparar, né, um projeto com tamanha incerteza com algo que já faz parte do meu dia a dia, que eu conheço? Então, acho que a governança ela vem exatamente nesse papel de pensar em novas maneiras de tomada de decisão, de indicadores, né, de como que a gente conecta essas coisas. Traz também um papel importante para a ética, para a integridade e para a transparência, né? A gente precisa pensar em informações confiáveis, né, em relatórios cada vez mais transparentes, no momento em que a sociedade também começa a ter um papel muito grande, né? O controle social é muito maior. Então, a governança também vem com esse desafio para que a gente dê transparência em tudo que a gente está perseguindo e o que a gente vai fazer para alcançar. Excelente, Renata. Obrigada. Jorge, e a BNT? Fala para a gente. Me ajuda a fechar o evento. Obrigado. É uma honra estar aqui. Engraçado que quando eu cheguei aqui hoje, né, fui fazer ali a inscrição e tal, estava com meu amigo Eduardo Santiago da BNT, a menininha fez assim: moço, eu odeio a BNT. Eu digo, mas por quê? Eu fiz TCC e eu tinha que fazer... Eu tive que fazer todas aquelas regras, tá certo? É muito ruim mesmo. Eu falei, mas pois é. É muito ruim. O professor ali que deve exigir, a citação está errada, é direta, não é indireta. A culpa é da BNT. Pois é. Na verdade, são normas internacionais. Mas o fato é que a BNT, que está sendo lembrada pelos TCCs, ela talvez agora com a ideia do ISG tenha mudado, porque a ISO, eu faço parte do TMB. O TMB é o Technical Management Board, é o Comitê Técnico Máximo da ISO. Né? E a ISO decidiu duas coisas da última reunião, tem 15 dias, então é a notícia fresquinha, em Genebra. Primeiro, ela foi feita o ano passado, a London Declaration. Todas as normas ISO, a partir de agora, vão ser revistas. Por exemplo, 14001, que todo mundo aqui deve conhecer, ela vai ser revista agora, já inserindo critérios de carbono zero. Né? Já vai ter requisitos para isso. Não só ela, 9000 também vai ser modificada, as normas de governança, todas essas normas vão ser revisadas e, obrigatoriamente, o TMB decidiu isso, vai ter que ter requisitos para carbon free ou carbono zero, enfim. A segunda decisão, que muito me orgulha, é que eu fui, junto com os ingleses e os canadenses, eu sou um dos presidentes do futuro da ESG na ISO, e o Eduardo Santiago é o secretário-geral. O que é isso? Né? Há uma discussão internacional enorme sobre o que é ESG. Pouca gente sabe o que é. É por isso que tem esse fórum, Jorge, para ver se a gente descobre. Pois é. É confundido erradamente com sustentabilidade e com responsabilidade social. Os conceitos são diferentes. Né? Na verdade, a sustentabilidade, aquela questão de passar para meus filhos o meio ambiente, como está hoje, né? e a responsabilidade social, garantir um relacionamento ético com parte interessada, são conceitos muito densos e complicados, complexos. Então, o ISG acaba sendo uma simplificação com base em reporting, uma visão, talvez, de fora para dentro da empresa. O problema é que é uma terrível proliferação de critérios. Você tem lá o GRI, você tem lá o Global Compact, né? E todos eles, você tem a IASD, você tem diversos critérios, e todos eles não dizem como fazer. Né? Diz só o que medir ou o que reportar. Eu não estou criticando, não, já é importante, tá certo? Isso ainda mais porque mexe no dinheiro, mexe no bolso. Então, você tem todo um efeito que você está vendo aqui, a consequência disso. Mas a ISO, então, vai entrar com duas coisas do ESG. Primeiro, criando uma norma, tentando harmonizar todos esses arcabouços, chama framework, lá em inglês. E a segunda coisa é dando credibilidade através de certificações por meio do CASCO. O CASCO é o órgão da ISO, que é o Conformity Assessment, que dá as regras para certificação. Serão criadas regras específicas para ESG. Então, essas são as novidades aí. Acho que nos próximos 2 anos deve ter alguma norma ISO, tanto para a conformidade, declaração de conformidade, que basicamente é o ESG, como também para disciplinar
as declarações ambientais e sociais. Excelente, Jorge. Bom, a gente tem que fechar o evento. Cada um de vocês representa uma letra do IESD. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui ao meu lado, junto com o IBP. Bom, em nome do IBP, eu quero expressar a minha profunda gratidão a todos os participantes, aos painelistas, aos organizadores e, principalmente, aí, aos colaboradores do IBP que fizeram o sucesso desse evento. O IBP é partícipe da transformação da indústria e trabalha junto com as empresas associadas em direção a um futuro mais inclusivo, mas eu sei que a gente ainda tem um caminho muito longo para trilhar, mas eu sou muito otimista, assim como o professor Maurício, eu sou muito otimista de que a gente já avançou muito, mas a gente ainda tem muito para avançar. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, no IBP, metade da diretoria, mais da metade da diretoria é composta de mulheres e o nosso corpo de funcionários somos 60% de mulheres. Então, isso já é um enorme avanço. Vendo essa sala cheia aqui, plural, eu tenho esperanças de que, no próximo ano, em vez de anunciar que nós, mulheres, somos 17% da indústria, eu vou conseguir anunciar que somos 35% da indústria, por exemplo. Aqui nesse evento, durante esses 3 dias, nós fomos 756 pessoas e 53% de mulheres. E, para isso, para a gente ilustrar o que eu estou falando aqui, eu queria que todas as mulheres se levantassem, por favor. Por favor, todas as mulheres. Olha só, viu como a gente evoluiu? Olha quantas. Acendam as luzes de produção, por favor. Olha quantas somos. Então, na próxima edição... Obrigada. A diretora Heloísa, da EPM, lembrou uma frase da Angela Merkel que ela diz o seguinte: não vamos mais falar em construir muros, vamos construir pontes. E que esse seja o mote para o ISD Energy Forum de 2024. No nome do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, no meu nome, no nome do presidente Roberto Ardengue, eu agradeço muito a presença de vocês e vejo todos vocês no ISD Energy Forum do ano que vem. Gente, obrigada.